Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e com a nutricionista, que já é prata da casa, vindo pela segunda participação, Marina Solis, que vai falar pra gente sobre um tema extremamente relevante, talvez do ponto de vista de suplementação, um dos mais relevantes, se não for o mais relevante. Vamos falar sobre consumo de proteína e corrida. Sejam muito bem-vindos, Murilo e Marina. Valeu, obrigado, André. Valeu, Marina, mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Como que você está, Marina? Tudo bem? Tudo ótimo. E já aqui, com a minha canequinha também do time Quilômetro 41. Muito bom. Muito feliz. Tá aqui. Boa. Obrigada. Maravilha. Gente, vamos começar com algo extremamente simples, que é definir o que é proteína. Acho que para muita gente pode ser banal, mas eu acho que é um belo começo. Então, o que é proteína, Marina? Então vamos lá, acho que a gente ouve falar muito de proteína, acho que nunca se falou tanto das proteínas, e acho que as pessoas têm realmente valorizado, ou pelo menos têm se preocupado, né, para tentar atingir a quantidade de proteína pela dieta e etc. Até depois a gente fala um pouco sobre suplementos, que é outra coisa que também cresce muito, mas acho ótimo a gente começar a definir o que são as proteínas, né? E as proteínas são macromoléculas, que a gente inclusive coloca ali nos macronutrientes, e eles são formados, né, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. A gente tem 20 aminoácidos que compõem aí uma série de proteínas, e as proteínas, elas têm inúmeras funções do nosso organismo. Elas são realmente, assim, fundamentais em vários processos. Então, até, por exemplo, nos processos de defesa, quando a gente fala de anticorpos, né, os anticorpos são formados por proteínas, enzimas que ajudam as reações, a regulação de vários metabolismos, assim, metabolismo da glicose, dos lipídios. Então, as proteínas estão, assim, em todos, assim, as ações do nosso organismo. E tem uma função muito interessante das proteínas, que é uma função estrutural. Então, por exemplo, o cabelo, as unhas, a pele, os músculos são formados por proteínas, né? Então, a gente tem aí as proteínas como realmente um nutriente fundamental, que a gente realmente precisa ter um consumo adequado para que a gente não tenha prejuízo em nenhum desses sistemas, né, do nosso organismo. Perfeito, legal, Marina. Então, já puxando um gancho ali que você falou, então, de estrutura, falou do músculo, falou de vários processos metabólicos, né? Então, tem uma relação muito direta ali também com a prática esportiva, né? Então, acredito não, tenho certeza, mas acho que você vai poder complementar, né? Para atletas, né? Como os corredores, a ingestão correta de proteínas é ainda mais importante, né? Talvez pensando em performance esportiva, pensando em recuperação entre os treinos, recuperação muscular, recuperação metabólica e tudo mais. Sem dúvida. Então, acho que até uma coisa que eu não comentei, né? A gente tem as proteínas com uma função estrutural muito importante, mas as proteínas, ou seja, na verdade, a concentração de aminoácidos, né? Ela é fundamental também no processo de síntese proteica, né? Então, quando a gente pensa na construção e manutenção dessa massa muscular, você precisa ter uma quantidade específica de aminoácidos, então que são esses fragmentos de proteína circulante no meu organismo. Então, quando a gente tem aí a combinação do exercício físico com uma quantidade suficiente de proteína, de aminoácido, você consegue ter o estímulo adequado para que haja esse crescimento e até mesmo a manutenção do músculo. Então, quando a gente pensa num atleta, ou até mesmo num praticante de atividade física, basta você colocar a atividade física na jogada, que as necessidades de proteína, elas mudam, porque você está tendo aí um músculo que está sendo mais recrutado, e também você precisa não só de energia durante o exercício físico, que até as proteínas até fornecem, né, pequena parte, mas algo de energia para esse músculo, especialmente de corredores, né, estar aí ativo, mas a recuperação, porque você precisa também garantir que haja aí, né, o substrato para regenerar
diversas células que estão, né, que foram utilizadas, ou até mesmo que sofreram pequenos danos, pequenas lesões aí durante o exercício físico. Então, sim, os corredores, por exemplo, eles precisam de um aporte de proteína maior do que, por exemplo, o indivíduo sedentário. E, curiosamente, quanto maior for a intensidade dessa corrida, maior a quantidade de proteína que essa pessoa precisa consumir. Legal. Perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida, então, Marina. Na verdade, não é uma dúvida, é mais um conceito que eu acho que vale a pena a gente trazer. Você falou aí de 20 aminoácidos. Fala um pouquinho sobre a diferença entre os essenciais e os não essenciais, que eu acho que isso é uma coisa que vira e mexe a gente escuta, às vezes em embalagens de suplemento, acho que pode ser relevante para os nossos ouvintes. Então, ótimo. A gente tem aí 20 aminoácidos que compõem, né, um hall de proteínas enorme. Só que existem diferentes tipos de aminoácidos. Então, eu falo assim, que tem aminoácidos que eu vou dividir em duas grandes categorias para ficar mais fácil para a gente poder entender. Há aminoácidos que eu chamo de aminoácidos essenciais, que são aqueles que eu essencialmente preciso consumir pela dieta. Ou seja, o meu corpo não produz e por isso eu preciso consumir alimentos que me forneçam esses aminoácidos. Vou dar exemplo de 3 que a gente já ouve muito, né, e que realmente ganham um destaque maior nesse processo de síntese de proteína e etc. Que são os aminoácidos de cadeia ramificada, né, os famosos BCAAs. Então, eu estou falando de leucina, isoleucina e avalina. Então, eu preciso consumir esses aminoácidos por meio aí de fontes alimentares, como, por exemplo, leite, né, os laticínios de maneira geral, em menor quantidade em algumas proteínas de origem vegetal. Então, são proteínas aí, aminoácidos fundamentais que eu preciso realmente me atentar. Agora, existe uma outra parcela de aminoácidos que são os aminoácidos não essenciais, ou seja, o meu corpo, ele consegue produzir, ele consegue sintetizar. Como, por exemplo, a glutamina, que a gente ouve muito falar da glutamina, né? Que as pessoas vou suplementar a glutamina. Olha, não necessariamente, porque a gente encontra na alimentação, mas eu também consigo produzir, né? Sintetizar aí a glutamina, assim como muitos outros aminoácidos. Então, essa é uma grande diferença importante que a gente entenda, porque o que diz se a proteína é de boa qualidade ou não é a quantidade de aminoácidos essenciais. Então, a gente já até pode adiantar um pouco para falar, né, de fontes, mas a gente sabe que nem todas as proteínas têm a mesma qualidade. Seria e o que uma proteína de alto valor biológico. Perfeito. Seria esse o termo quer dizer isso? Exatamente. Então, o que define uma proteína ser de alto valor biológico, de boa qualidade, é a quantidade de aminoácidos essenciais que ela apresenta. Perfeito. Bom, Perfeito. Legal. E Marina, você mencionou, né, a questão da prática esportiva, né? Uma pessoa ativa, consequentemente, tem uma necessidade maior de ingestão proteica e tudo mais. O que a gente pode falar da dieta do brasileiro? Assim, é de praxe uma dieta rica em proteína ou não? Qual que é a quantidade ideal, média de consumo proteico? Como quantificar isso? Então, ótimo, Murilo. A gente vai entrar agora um pouco em números e vou usar uma matemática aí para a gente exemplificar, tá bom? Porque toda vez que a gente fala de recomendação de proteína, a gente sempre tenta relativizar por peso corporal, entendendo que uma pessoa que tem mais massa muscular ou maior peso corporal, ele precisa de mais proteína também do que aquele que tem uma massa menor, né, uma quantidade menor de massa muscular. Então, se eu comparar um indivíduo de 50 quilos com um indivíduo de 100 quilos, eles terão necessidades de proteína diferentes. Então, para eu poder fazer um ajuste mais específico e individualizado, eu preciso relativizar pelo peso corporal. Então, pensando nisso, eu vou falar muito em gramas por quilo de peso, tá? Então, gramas por quilo de peso por dia. Então, vamos pensar o que os guidelines me colocam, né? O que é a recomendação dietética diária, que, na verdade, são aí nossas recomendações populacionais, elas preconizam para o indivíduo normal, sem nenhuma doença, rígido, né? Que faça lá algo de atividade física. É uma quantidade de 0,8
0,8 gramas por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, se eu pegar um indivíduo de 70 quilos e eu multiplicar por 0,8 gramas, eu vou ter aí uma necessidade de 56 gramas por dia de proteína. Então, 56 gramas, só para a gente também exemplificar, seria aí, por exemplo, um copo de leite no café da manhã, um pedaço de carne no almoço, e, de repente, no jantar, um bife com arroz e feijão. Você já consegue atingir essa necessidade. Ou seja, o brasileiro facilmente consegue atingir a quantidade diária para uma pessoa que não faz aí grandes volumes de atividade física, né? Mas a história muda quando a gente coloca o exercício físico, né? Então, quanto mais você coloca de exercício em termos de volume, de intensidade, você vai tendo uma necessidade maior de proteína. Então, para o indivíduo que faz uma corrida, né, recreacional, já 0,8 é pouco. Eu preciso aumentar para pelo menos 1,1 grama por quilo de peso corporal, que também, para o indivíduo de 70 quilos, ficaria algo próximo de 77 gramas por dia. Então, é um aporte um pouco maior, não é difícil de a gente conseguir, mas é só a gente tentar aí organizar essa distribuição ao longo do dia. Só- Se essa pessoa... Desculpa, pode falar. Não, desculpa interromper. É que tá fazendo super sentido o que você tá falando. Eu só queria tentar esmiuçar um pouquinho mais o que seria uma corrida recreacional. Porque eu acho que às vezes esse termo pode parecer. Um ouvinte fala assim, pô, será que eu sou um corredor recreacional? Será que. Entendeu? Como que a gente poderia dizer assim? Tem algum número de vezes por semana? Quilometragem? Tempo de exercício? Não sei. Olha, é até difícil de a gente definir isso de recreacional, porque seria aquele que não é um indivíduo que está assim, engajado com um volume de treino tão intenso durante a semana. Então, seria mais ou menos aquela corridinha, de 30 minutos, 2 vezes na semana. Esse seria aquele indivíduo que tem Tá. uma atividade recreacional, que pode ser muitos de nós, assim. Acho que até eu me enquadro um pouco nessa, assim, aquele que tenta. É. É um Mas atleta iniciante, né? Talvez a pessoa que esteja começando, que não tenha um histórico de prática esportiva, esteja começando na modalidade, com volume ainda baixo, semanal. é É, isso, acho que é isso. numa Legal. intensidade Legal. Deu pra ter um baixa. parâmetro. E aí, conforme a gente vai aumentando volume e intensidade, que são duas coisas que sempre caminham juntos, né, na manipulação de treino, a gente começa a perceber que essa demanda vai aumentando. Então, vamos pensar um corredor que já tem aí, né, até corredores de elite, ou que até participam, né, de provas frequentes, etc. O que ele precisa de proteína, 0,8 é pouco, 1,1 é pouco, e para ele, se ele consumir de 1,4 a 1,6 gramas, seria o ideal. Ou seja, de novo, uma pessoa de 70 quilos, algo próximo de 100 gramas de proteína, né, por dia, seria uma quantidade ideal. Então, o que eu acho que é interessante, a gente sempre entender que consumo de proteína, ele precisa ser ajustado pelo peso corporal e também pelo volume e intensidade do exercício físico que o indivíduo faz, né? Marina, eu tenho uma Perfeito. dúvida sobre o peso. Desculpa, Murilo. Que é, quando a gente Imagina. fala peso, eu acho importante a gente falar. Você está dizendo de peso ideal, né? Isso. A gente, na verdade, é o peso atual. Tá? A gente calcula Tá, pelo peso atual do indivíduo. Então, se o indivíduo está com 100 quilos hoje, a gente faz esse cálculo com o peso que ele está. entendi. Se o indivíduo ele muda de peso daqui, sei lá, 6 meses, um ano, a gente reajusta para o peso dele atual, porque a Tá, gente entende que as demandas é de acordo com entendi. aquele momento. Isso pra mim é um pouco contraintuitivo, porque eu entendo, assim, que você tá falando de pessoas de 70 quilos, eu tenho 70 quilos, né? Então, assim, eu consigo sempre, eu tenho um pouco de sorte nesse aspecto, porque muitas vezes fazem as contas com 70 quilos, eu vou me comparando, mas vamos supor que em algum momento da vida eu engorde, ganhe 15 quilos, e aí passa a ter 85 quilos. Eu tenho que mudar o meu aporte proteico, porque na minha cabeça, qual que é o ponto que eu quero chegar? Quando a gente engorda, a gente ganha gordura e quase que... Não, na verdade, a gente perde massa magra em relação ao nosso peso total, né? A gente pode até manter o músculo, enfim. Me parece um pouco contraintuitivo, mas então é pelo peso atual que a gente faz essa conta.
É pelo peso atual, e André, até você me comentou uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa o indivíduo que quer manter o peso no momento estável da vida, a gente faz pelo peso atual e isso não é um problema, ótimo, porque a gente quer que aquele indivíduo mantenha o peso. Mas você colocou um outro cenário, você colocou um indivíduo, de repente, às vezes que busca o emagrecimento, ou que está numa Perfeito. faixa de peso que ele não deveria estar, ou que ele poderia se beneficiar por diminuir peso corporal. Tá. E aí, eu entendo que nutricionalmente a gente tem que mudar as estratégias, porque eu quero emagrecer esse indivíduo, eu quero que ele perca peso, então eu quero diminuir a massa dele total. E você comentou uma preocupação muito importante, porque quando a gente perde peso, a gente perde pelo menos 20%, 30% de massa muscular. Então, imagina que ruim é você perder massa muscular em conjunto, claro, com gordura, mas você vai ter perda de massa músculo, né? Você perde um tecido que é altamente metabólico e etc. E olha só, o que a literatura coloca pra gente? Indivíduos que querem emagrecer vão se beneficiar de uma dieta mais hiperproteica. Então, para aquele indivíduo, mesmo que ele seja aí até um sedentário, que tem um volume de treino muito baixo, se você trabalhar com quantidades de proteína maiores, ele vai ter benefício na manutenção da massa muscular dele, neste processo de perda de peso. Então, até muda um pouco a estratégia, a gente até está fugindo um pouco dessa parte de desempenho físico, corredores, etc. Mas, às vezes, a gente pode combinar um corredor que, Não, de claro. repente, quer emagrecer e pode, certeza. sim, se beneficiar de uma dieta com maior aporte de proteína, próximo de 1,4 gramas por dia. Então, por mais que a gente Interessante. queira as receitas de bolo, na verdade a gente vai ter que individualizar, né? Resumindo, é isso. Vai Né? ter que Aí, priorizar. essa faixa aí de até 1,6, 1,4, 1,5 é um norte, não é uma sentença, ó, tem que comer tanto. É uma coisa que é variável. Perfeito. Exato, exato. Até queria perguntar, Marina, existe um limite do que o nosso corpo é capaz de absorver? Se eu não me engano, é algo talvez em torno de 1,8, 2, não sei se eu estou enganado ou não, porque às vezes a gente vê na internet, né, alguém que vai lá, consome 20 ovos no café da manhã, 40 ovos ao longo do dia, né? Então, ainda fui bonzinho falando 20, né? No Big Brother, né? Não sei o que lá, a gente ouve umas histórias, então, e as pessoas às vezes ficam tentando replicar isso nas suas vidas, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí sobre isso. Olha, então isso é uma coisa muito importante, porque assim, o músculo, diferente, por exemplo, do tecido adiposo, ele não consegue fazer um acúmulo, sabe? Não é que você vai comer mais proteína e com isso você vai acumular proteína de reserva na tua massa muscular, sabe? Infelizmente, com a proteína é o seguinte, o músculo é um tecido extremamente variável de acordo com o estímulo que você dá. Então, assim, se você estimula o seu crescimento, ele tem um estímulo para crescer e você vai precisar de substrato para que isso aconteça. É que nem, por exemplo, uma obra, sabe? Você precisa lá do tijolinho, da argamassa, tal, para você construir teu prédio. Beleza. Agora, se você não tiver nenhum estímulo para construção, você não vai construir. É diferente da gordura, que se você come muita gordura ou um excesso de calorias, de maneira geral, você acumula no tecido adiposo de uma forma ilimitada, né? O músculo não é assim. Isso é muito importante que a gente entenda, porque não adianta eu comer quilos e quilos de proteína por dia, porque isso não vai estimular que eu tenha maiores crescimentos musculares. O que vai acontecer é que eu vou fazer um xixi muito proteico, porque os meus aminoácidos, eles vão ser eliminados pelos meus rins e vão sair no meio, né, por meio da minha urina. Então, a gente tem, sim, uma faixa, né? Eu até coloco uma faixa, porque é variável, óbvio, de incorporação, de capacidade que o músculo tem de incorporar esses aminoácidos. Então, se eu consumir pouco, eu não vou ter o estímulo o suficiente para eu, de repente, estimular essa síntese proteica de forma adequada, ou essa recuperação de forma adequada. Então, eu preciso aumentar a quantidade, beleza. Agora, se eu aumentar muito mais, isso não vai garantir que eu tenha um estímulo ainda maior. Então, eu preciso me manter sempre nessa faixa, porque o músculo, ele entra numa situação de saturação.
Então, eu tenho um monte de aminoácido circulante. Ele vai incorporar, ele vai colocar para dentro aquilo que ele consegue. O excedente, ele vai eliminar. Então, não adianta comer 40 ovos, né? 20 ovos mesmo, já 20 já é um absurdo, né? De excesso, ou no mesmo momento. Então, Até porque não tem só proteína, né? Total, tem muita gordura, a gente começa a pensar em outras questões que podem até trazer um prejuízo para a saúde que o indivíduo não tinha. Lembrando aqui, que acho que é muito importante a gente comentar, que a gente supervaloriza o consumo das proteínas, que eu acho que até tem um ponto interessante para isso, sabendo que eu acho que o músculo hoje, né, é algo que a gente precisa trabalhar, mas toda fonte de proteína é fonte de gordura também. Então, se você come muita proteína, você também está aumentando muito a quantidade de gordura. E aí você acaba tendo um acúmulo, às vezes, um aumento de colesterol, problemas aí, né, de excesso de gordura, até mesmo aqui no tecido adiposo, que você não tinha antes, né? Então, precisa ter muito cuidado com esses exageros que a mídia coloca. E aí parece que hoje, assim, né? Quanto maior o absurdo a pessoa fizer, mais interessante fica, né? É o algoritmo. Infelizmente é o algoritmo, E Marina, é interessante diluir essa ingestão de proteínas ao longo do dia, ao longo das refeições, né, principais e também refeições intermediárias, ou tudo bem o indivíduo só comer proteína, sei lá, no café da manhã e no almoço, nas outras refeições priorizar talvez carboidratos, tem alguma lógica nessa distribuição? Tem. Então, olha, vou pegar o gancho do que eu acabei de falar, que o músculo, ele tem aí uma capacidade limitada de incorporar, tá? De colocar para dentro esses aminoácidos circulantes. Então, se eu comer, vamos pegar lá aquela quantidade de 100 gramas de proteína. Então, uma pessoa que treina bem, tá? Então, tem um volume de treino legal, e que eu vou administrar 1,4 gramas por quilo de peso, isso dá próximo de 100 gramas de proteína por dia. É sim diferente eu consumir 100 gramas numa única refeição, que provavelmente eu não vou conseguir incorporar toda essa quantidade de aminoácidos para dentro do meu músculo. E um outro cenário muito mais ideal é quando eu pego essas 100 gramas e eu divido ela ao longo do dia. Porque aí é como se eu estivesse dando certos espaços, né, para que meu músculo conseguisse ter tempo para administrar, incorporar uma dose, uma quantidade ideal para dentro do meu músculo. Então, eu vou colocar em número, porque eu acho que é até interessante de a gente fazer isso, né? Vou pegar de novo esses 100 gramas de proteína e o que seria o ideal? Eu dividir isso em 4 a 5 vezes, ou seja, 4 a 5 refeições por dia, que daria algo aí de 20, 25 gramas por refeição. Então, se eu fizer essa distribuição, que a gente até chama de dose ideal, parece que é de fato isso confirmado por estudo, que é uma quantidade ótima, onde o músculo ele consegue absorver a quantidade de aminoácido circulante e ter aí o maior estímulo para a síntese proteica. Mais do que isso, parece que a gente não consegue incorporar e a gente acaba eliminando. Então, a gente tem aí uma dose ótima, que fica próximo de 20 gramas, e se a gente conseguir repetir isso ao longo do dia, então 4 a 5 vezes, você já atinge o montante total de proteína que você precisa naquele dia. Perfeito, legal. E Marina, e depois do treino, né? Porque a gente sabe que quem treina, né, a gente já falou, tem uma necessidade maior. E até pouco tempo se falava muito, não, acaba de treinar, ingere a proteína, toma ali, sei lá, seu suplemento proteico e tudo mais. Isso é realidade? A gente tem uma janela ali maior ou não? Sei lá, a gente tem 1 hora para consumir proteína depois do treino, isso vai trazer benefícios para a gente ou não? A gente pode continuar a nossa ingestão normal, assim, ao longo do dia? Então, acho que assim, o que a gente está falando agora é do timing, né? É uma outra variável que a gente leva muito em consideração. Será que o tempo de consumo muda a forma como o meu músculo ele estimula, tem esse estímulo de síntese? Então, será que é benéfico eu consumir logo antes, logo depois? O que a gente tem na literatura a respeito, né? Então, vamos primeiro entender a lógica, o racional
para uma atitude que muitas pessoas tinham no passado e até hoje tem, que é terminar um treino de musculação e imediatamente já tomar um suplemento, consumir uma proteína, com medo de catabolizar, né? Então, da onde que vem isso? Porque assim, a sessão de treino, per se, né, por si só, ela tem um estímulo catabólico, de degradação, né? Normal que isso aconteça. Mas logo na sequência, então nas próximas 3 horas, 6 horas após essa sessão de treino, o nosso músculo, ele está ávido para o aumento da síntese proteica. Então, é como se, assim, depois de um estímulo, ele começa a aumentar todo o maquinário dele para poder construir músculo. Então, é o que a gente chama de janela de oportunidade. Eu tenho aí um momento maravilhoso que eu preciso aproveitar, onde todos os, né, o meu ambiente está propício para a construção. Então, se eu colocar proteína nessa situação, o meu estímulo de síntese vai ser muito maior. Então, isso é real, isso é fato. O que antigamente se acreditava é que essa janela de oportunidade acontecia até 3 horas depois da sessão de treino. Então, que eu precisava consumir proteína neste período. Caso contrário, eu não estaria aproveitando esse ambiente propício para a construção. Hoje, a gente sabe que essa janela de oportunidade, ou seja, essa sensibilidade do músculo para a síntese, ela dura 24 horas. Até tem tudo mostrando 48 horas depois de uma sessão de treino. Então, o que eu preciso me preocupar com essa questão de time, né, de tempo de consumo? Que você consuma uma fonte de proteína pelo menos 24 horas depois de uma sessão de treino, que eu acho que a grande maioria das pessoas faz já, né? Faz uma refeição, ou seja, dá tempo de chegar em casa, preparar alguma coisa. Eu não preciso ficar naquela preocupação, neurose até que muitas pessoas faziam, né? Ficavam, de consumir imediatamente, né? E até quero comentar uma coisa, porque a gente fala muito depois, né? Ó, depois da sessão de treino eu tenho um estímulo, mas não faz diferença se eu consumir proteína logo antes ou logo depois. O que parece, o que importa é ter aminoácidos próximos dessa sessão de treino, seja antes, seja depois. Para estímulo de síntese, não faz diferença. E que essa janela de oportunidade, ela é suficiente, né, para que eu tenha tempo para eu poder me alimentar, fazer uma refeição com calma, sem precisar ficar neurótico. Ô, Marina, que legal. Nossa. Desculpa, Murilo, deixa eu só aproveitar aqui esse momento, porque eu quero tirar uma outra dúvida. Uma coisa que vira e mexe eu tenho assim, um certo temor. Vamos supor, eu acordei, tomei um café da manhã, lá, um pãozinho com queijo, fui treinar. E aí voltei e tô com aquela fome, só que eu só vou almoçar daqui a 2 horas. Tudo bem eu ingerir, por exemplo, um whey pós-treino sem carboidrato associado? Isso é uma dúvida recorrente, assim. Tem problema, porque o que a gente acaba pensando, né? Vou falar aqui a nossa intuição, que não sei se está correta ou não. A gente pensa assim, pô, eu tô com fome, ou seja, eu acabei de fazer um exercício que já é um estímulo catabólico, como você me falou, catabólico é justamente de desconstrução, então vai queimar gordura, vai eventualmente até usar o músculo como fonte de energia, o que é tudo que a gente não quer, na verdade. E aí, além de tudo, eu tô com fome. Aí eu vou comer uma proteína e em vez de usar essa proteína para fazer anabolismo, que é a construção de músculo, eu vou usar para gerar energia e matar minha fome. Tenho que ter esse temor ou não tem problema, pode consumir lá o seu whey isoladamente, sem nenhuma fonte de carboidrato? Olha, André, essa é uma pergunta que parece ser simples, mas ela tem uma complexidade na sua resposta, porque o que vai definir, né, se eu vou usar essa proteína para qual finalidade? Porque acho que é um pouco isso, né? A proteína que eu consumo depois de um treino, ela vai servir para que finalidade? Ela vai me ajudar a construir músculo ou ela vai ser uma fonte de energia para recuperar aquilo que eu perdi, né?
Eu posso dizer para você que é os dois, né? A gente tem aí a proteína como também, em menor parcela, mas tem também como um estímulo, assim, energético, né? Não é Uhum. só você ter aí o estímulo de síntese, etc. Agora, o que é muito importante a gente entender é que existem as finalidades diferentes para os alimentos. Então, vamos pensar que você fez aí um treino de corrida, tá? O treino de corrida, a gente sabe que tem uma utilização do glicogênio intramuscular. Então, se eu consumir só proteína, você pode ter certeza que você vai perder na recuperação do teu glicogênio se você não consumir uma fonte de carboidrato. Uhum. Então, é muito importante que a gente entenda qual que é o objetivo daquela proteína ali. Aquela Uhum. proteína tem uma função de construir músculo ou de me fornecer energia? Se for energia, eu acho que é super importante que a gente combine essa proteína com mais alguma coisa, como, por exemplo, uma fruta, um Uhum. pão, sei lá, uma fruta com aveia, algo que seja fonte, inclusive, de carboidrato. Porque Uhum. aí a gente dá conta, inclusive, de recuperar algo que foi utilizado, que é o glicogênio, já pensando até numa próxima no próximo exercício, numa próxima sessão de exercício, pensando nessa questão de recuperação, tá? Então, Uhum. caloria nessa hora é muito importante e qual macronutriente a ser consumido também. Eu gosto de valorizar a proteína para síntese proteica, para recuperação muscular e Uhum. menos para fonte de energia, sabe? Perfeito. Mas também pode ser utilizada se É, você não consumir nada. o nosso corpo, na verdade, a proteína não é a nossa fonte primária, né, de energia, né? É um caminho que nós temos, até com uma adaptação evolutiva, né, para cenários extremos e tal, que a gente... Mas a lógica, no mundo ideal, a gente não vai usar a proteína, não é a primeira escolha para energia, né? Não sei se estou falando besteira, mas é assim que eu entendo. Mas é exatamente isso, exatamente isso. Uhum. É isso Perfeito. mesmo. Acho que o Murilo tinha outra pergunta. Não, não, eu ia só fazer uma brincadeira, né? Porque muitas vezes a gente vê na academia, né? As pessoas já levando ali o whey protein e aquela ânsia por tomar rápido depois do treino, né? Então acho que muita gente vai deixar esse hábito de lado, né? Porque uma janela de oportunidade de 24 até 48 horas depois, para 99,9% das pessoas, é vida que segue, é vida normal, né? Segue a sua vida, como você falou. O importante é você ter aminoácidos ali presentes, né? Disponíveis, né, para o seu Uhum. corpo, então a sua dieta normal já vai suprir essa demanda com certeza, né? Exato. E, e aí, Marina, a gente falou lá no comecinho um pouco sobre fontes, né, de proteína, mas conta um pouco pra gente, fontes animais, fontes vegetais. Aí a gente tem um gancho ali que a gente até queria falar um pouquinho sobre dietas vegetarianas e veganas, Uhum. o que eu vejo assim na minha prática, né, quando eu pego um aluno que é vegetariano, que é vegano, etc., que não é impossível, né, você atingir os valores necessários diários de proteína, mas é um pouco mais difícil, necessita um pouco mais ali de conscientização, porque foge um pouco daqueles alimentos que nós brasileiros culturalmente estamos habituados a consumir, e muitas vezes a pessoa quer fazer essa transição para uma dieta vegetariana ou vegana, sem muitas vezes pesquisar quais são as novas fontes proteicas que ela necessita inserir na sua dieta e acaba muitas vezes tendo um déficit proteico por conta disso, né? Então, conta um pouquinho melhor para a gente sobre esses aspectos. Então, acho que assim, quando a gente pensa na qualidade das proteínas, né? Então, lá no começo a gente falou dos aminoácidos essenciais que eu preciso garantir, né, por meio da dieta. Tanto proteínas de origem animal quanto vegetal, você encontra proteínas de boa qualidade, ou seja, que vão fornecer esses aminoácidos essenciais para nós, tá? Então, quando eu falo de proteína animal, a gente já pensa aí, né, nas carnes. Então, carne, sei lá, bovina, frango, enfim, peixes, ovos, laticínios, etc. Né? Então, a gente tem aí uma diversidade de alimentos de origem animal que também são fontes de proteína. Quando eu penso, né, nas proteínas de origem vegetal, a gente associa muito, né, a proteína do arroz, da batata, da soja, das leguminosas de maneira geral. Gente, e hoje tem um monte de proteína que cada vez mais surge, né? Assim, proteína da ervilha, Ervilha. proteína de minhoca que outro dia estava vendo. Hoje, assim, a gente tem proteínas das de mais diversas fontes. E aí vem um ponto que eu acho que é importante, muito relevante, é o seguinte: quando eu pego proteínas de
alto valor biológico, que tem aminoácidos essenciais, eu vou comparar aqui a proteína vegetal da soja e a proteína animal, sei lá, da carne, que acho que, de novo, o brasileiro adora um churrasco e a gente sabe que culturalmente a gente já tem uma supervalorização aí pelo churrasquinho brasileiro, né? Uhum. Então, olha, quando a gente pensa em quantidade, um filé, tá, de mais ou menos 120 gramas, tá, de carne bovina, não são 120 gramas de proteína. Então, um pedaço de 120 de carne vão ter mais ou menos 35 gramas de proteína. Então, em um filé, eu já matei aí a quantidade necessária numa dose, numa refeição do dia. Agora, quando eu pego uma outra proteína, por exemplo, de origem vegetal, e aí eu vou pegar, por exemplo, como a soja, que eu tinha comentado, eu tenho aí mais ou menos, tá, uma quantidade de 100 gramas de soja, tá? Então, preciso aí de pelo menos umas 2 conchas bem grandes. Então, 2 conchas de soja para me ofertar 7 gramas de proteína, tá? Então, quando a gente pensa no alimento, eu tenho uma facilidade muito maior de conseguir proteína no menor volume de alimento quando eu falo das proteínas de origem animal. Uhum. Então, Marina, é um problema se eu for um vegano, vegetariano, eu preciso me preocupar com as proteínas? A resposta é: não, você não precisa se preocupar, mas você precisa comer com atenção, porque a quantidade de proteína que você precisa consumir, né, de forma distribuída ao longo do teu dia, vai ter que ser maior em termos de volume alimentar para você atingir as mesmas quantidades de proteína naquele dia. Uhum. Então, daí que vem um pouco uma preocupação que a gente tem para ajustar a dieta de uma pessoa, principalmente do vegano, porque o vegetariano consome, né, por vezes, laticínios, Uhum. ovos, e aí fica muito mais fácil de a gente atingir um montante. Para o vegano, a gente fica mais com o quê? Com as proteínas de origem, óbvio, vegetal, mas principalmente das leguminosas, que são o feijão, a soja, a ervilha e etc. E aí, para consumir o teor, né, vamos pensar de 100 gramas de proteína, você precisa ter um consumo altíssimo desses alimentos, né? Nossa, eu Então, tive uma experiência, e eu pessoalmente, eu nunca fui vegetariano, mas assim, durante muito tempo eu não comia nada de carne durante segunda a sexta-feira. Eu só comia final de semana, basicamente eu não comprava carne. Porque se eu chegasse num lugar e tivesse, eu comia. E aí um belo dia, eu já tava correndo mais estruturado, eu resolvi fazer conta e eu não conseguia, assim, não conseguia chegar em 100 gramas de proteína. Foi um pouco do que acabou me fazendo desistir um pouco dessa empreitada, assim. Então, assim, a minha experiência pessoal de uma pessoa que, assim, eu sou, de certa forma, bem disciplinado. uhum, Eu não estava conseguindo. Então, assim, acho que, assim, eu acho o vegetarianismo uma opção, isso é decisão de cada um, né? Mas tem que ter consciência de que tem que estar muito engajado, né? A uhum, chance de você errar ali e não consumir a quantidade de proteína necessária é muito grande. E eu vejo, assim, muitas pessoas, eu sou vegetariano, aí você vai ver a dieta da pessoa. De manhã é pão, na hora do almoço é massa, à tarde é batata e antes de dormir é um outro pedaço de pão. Não é necessariamente saudável por ser vegetariano. Acho que esse é um pouco de uma confusão, assim. Para ser saudável, você tem que ter alimentos que sejam ricos em nutrientes, que sejam diversos, né? E aí o grande trunfo, eu acho, do vegetarianismo é quando você consegue, por meio dele, fugir dos ultraprocessados e comer muitos alimentos frescos e uma grande variedade de verduras e legumes e frutas e tudo mais. Hoje o que eu tento fazer é manter, né, as verduras, legumes e frutas e incluir pontualmente proteína, porque senão realmente eu acabo tendo muita dificuldade, né? O vegano, então, tem que ter uma dedicação, mas assim, a é, prova de que isso é possível, existem. Esses dias eu tava vendo lá um cara que é um powerlifter lá, o cara levanta não sei quantos quilos, é recordista de várias coisas e ele é vegano. uhum. Agora você vai ver a dieta dele, ele tá praticamente comendo o dia inteiro. É super difícil, né? Mas o cara consegue.
E eu acho assim, uma coisa que é importante, a gente não pode assim, confundir alimentos fontes de proteína com o consumo exclusivo de carne, né? Porque Perfeito. proteína a gente encontra em ovos, leite, laticínios de maneira geral, nas próprias verduras, né, oleaginosas, as leguminosas. Então, a gente tem uma diversidade de alimentos proteicos muito grande. Mas aquela pessoa que consome carne, vamos pensar em um onívoro, né, que come uma dieta mista, se ele comer também só carne, também não do ponto de vista de saúde, também não é uma coisa muito interessante, porque o excesso de carne vermelha, por N outros motivos que não tem a ver com a proteína, traz também um prejuízo Com para a certeza. saúde. Com Por certeza. aumento de colesterol, a gente tem associação aí até de alguns um risco, né? Enfim, de desenvolver certos tipos de câncer, dependendo da forma como você faz essa carne. Então, comer carne em excesso, né, também não é saudável. Então, quando a gente pensa num equilíbrio de proteína, a ideia é que a gente varie o máximo possível das fontes proteicas, para aquele indivíduo que come de tudo, né, que tem uma dieta onívora, aquele que começa a ter algo de restrição, então um vegetariano, é trabalhar ainda com as fontes que ele se permite ou que ele consegue consumir, e um vegano, talvez, para ele bater o aporte de proteína, talvez a suplementação para esse indivíduo seja super interessante, Uhum. porque vai ser muito mais fácil ele colocar lá 20 gramas de pó, né, de proteína de soja, de proteína vegana, para ele conseguir atingir e não precisar aumentar tanto caloria consumida, porque depois a gente pode ter um problema, porque para eu atingir a proteína, eu preciso ter um consumo de caloria, né, de alimento muito grande. Então, os suplementos, nesse sentido, eles passam a ser uma estratégia muito interessante para você dar o aporte de proteína suficiente sem precisar aumentar, né, excesso de carboidrato, excesso de outros alimentos que talvez não seja benéfico para aquele indivíduo. Uhum. E só de Perfeito. curiosidade, o André mencionou ali o powerlifter, né? E quando ele começou a falar, eu também tinha lembrado. Não sei se é o mesmo, mas tem um cara que nasceu no Irã. Ele atualmente mora na Alemanha e ele atualmente foi considerado o homem mais forte da Alemanha, o Patrick Baumgartlian, eu acho. Ele nascido em 79, tem alguns recortes dele aqui, tipo, levantou uma tora de madeira de 190 quilos. Então, assim, até quebra um pouco o estereótipo ou o preconceito que as pessoas têm, né, com pessoas vegetarianas e veganas. Ah, são pessoas sempre muito magras, ou não, como que a pessoa vai desenvolver musculatura, vai gerar força com uma dieta dessas? E como a gente falou, né, é mais difícil a pessoa ter o aporte proteico necessário, mas é possível realizado as adaptações necessárias. E aí, só para complementar, isso é até interessante vocês comentarem, porque essa era uma pergunta que a comunidade científica também tinha. Será que indivíduos veganos, eles teriam aí uma capacidade de síntese proteica menor do que um indivíduo com uma dieta mista, que teria aí outras fontes de proteína, né, que inclusive tem aquele aminoácido, a leucina, que é super importante para a síntese, etc. E quando a gente verifica as comparações, indivíduos que consomem proteínas de alto valor biológico, que a soja também está nesse pacote, assim como, né, o leite, ovos, etc., se você equalizar o conteúdo de distribuição de proteína por dia, a síntese, o estímulo de síntese ele é igual. Ou seja, Perfeito. manter quantidade do dia e você garantir qualidade, onde a gente consegue proteína vegana, vegetal e também animal, o efeito sobre a síntese é igual, você não tem prejuízo. Então, eu acho que é só uma questão, de novo, de atenção. Porque aquele que, de repente, não consome uma variedade tão grande, vai precisar, né, investir e ficar atento a atingir o conteúdo total de proteína. E isso é mais importante do que se é uma proteína proveniente dos leites, se é whey protein, etc. Então, a gente Legal. já quebra esse mito, né? Perfeito. Proteínas. Maravilha. E, Marina, a gente sabe que hoje a gente já acabou já entrando aqui na parte da suplementação. Essa pergunta de quando ela é necessária, acho que já está clara, né? Quando a gente não consegue atingir a nossa meta proteica, né? Basicamente é isso. Ou porque não tem tempo de preparar, ou porque você justamente é vegano, vegetariano.
Então, assim, é essa a resposta, né? Quando suplementar, quando a gente não atinge nossa meta. Perfeito. E olha, atleta pode precisar, um vegano pode precisar, e um idoso, sabe? Especialmente aquele que faz exercício físico e que precisa aí lutar contra a diminuição da massa muscular, etc. Para esse indivíduo, às vezes que já não consegue consumir tanta proteína por fontes alimentares, a suplementação também pode ser interessante. Legal, a gente falou Então, bastante isso no episódio sobre envelhecimento, que no momento dessa gravação ainda não saiu, mas quando esta gravação for ao ar já vai ter saído. Então, escutem o episódio 43, em que a gente fala sobre a importância do que a gente tem que ter cuidado quando a gente está envelhecendo, ou se a gente vai começar a correr depois dos 50, depois dos 60 anos. Tem um episódio inteiro sobre isso. E aí a diferença dentre os tipos de suplementação, isso é uma dúvida que eu tenho, assim, que é whey protein, albumina, como você falou, as proteínas de origem vegetal. Quais são as diferenças? Quando que eu devo me preocupar com isso? Se eu devo me preocupar com isso? olha, todos os suplementos proteicos, desde que eles tenham de fato a proteína que eles prometem ter dentro do produto, tá? Que isso é um ponto muito importante. Senão a gente está comprando gato por lebre, né? Assim que é a expressão. Hoje acontece muito isso. Mas, olha, em termos de benefício, tá? Para a musculatura e para a saúde, tanto faz se eu consumo a proteína do soro do leite, que é o famoso whey protein, ou se eu uso aquele beef, né, protein, que também é a proteína da carne, que as pessoas conhecem menos, mas às vezes para quem é intolerante, sabe, a lactose, às vezes se beneficia desse beef protein, proteína de soja isolada, ou, enfim, albumina. O efeito, todas essas proteínas que eu citei, são proteínas de alta qualidade. Todas, todas. Então, vai muito assim, do gosto, sabe? Da preferência do cliente. Eu não vou mentir que a albumina, que é a proteína, né, principalmente do ovo, tem alguns efeitos indesejados. Por exemplo, tem pessoas que sentem uma maior flatulência ao consumir albumina. Então, pode ser desagradável e aí talvez o indivíduo se incomode em consumir. Mas é uma proteína extremamente barata. Então, não tem problema. Tem outras possibilidades, que é você misturar tipos de proteína. Você parte whey, parte soja, que é o que muitas vezes a gente vê um blend, tá? Um nome mais chique para esse tipo de mistura, que a indústria dá. Então, você vai ver lá o rótulo, né? Ah, aqui tem um blend de proteína, né? Um blend nada mais é do que mistura. A proteína de soja é muito mais barata que a proteína do whey, por exemplo. E se você mistura, você tem um produto mais barato, mas igualmente eficaz, sabe? Em ter aí o estímulo de síntese. Então, eu acho que vai um pouco de acordo com, realmente, assim, preferência em termos de paladar, possibilidades financeiras, porque a gente sabe que existe uma variação de preço muito grande hoje no mercado, né? Então, proteínas mais baratas, proteínas vegetais, a própria albumina, quando a gente compara com proteína da carne, que é esse beef protein, ou a própria whey protein. Então, acho que é uma questão aí de escolha. E Marina, esses blends que você mencionou, já há no mercado esses blends prontos ou a pessoa faz em casa? Por exemplo, compra um de cada e mistura, ou já tem pronto? Já tem. Se você pegar um potão aí de whey protein, é muito difícil que aquilo seja 100% whey protein. Especialmente se eu pegar um whey protein concentrado, tá? O concentrado, ele vai estar lá whey, então whey concentrado, ele vai ter whey, mas ele pode ter uma mistura também, um adicional de outras proteínas, tá? Proteínas mais baratas. Mas eu posso fazer isso em casa, sabe? Eu posso pegar albumina, posso pegar soja, né? Posso pegar também whey, enfim, para mudar um pouco aí o paladar, e você pode fazer o seu próprio blend em casa, né? Ou você pode comprar, que também é muito possível. Legal. E aí, eu acho que uma dica, né, Marina, me corrige se eu estiver errado, é para as pessoas não comprarem produtos que não tenham ali na composição que realmente prometem. Vira e mexe, a Anvisa lança, né, algumas listas de produtos, suplementos, né, que são adulterados ou não, né, aqueles que a Anvisa aprovou e aqueles que ela não aprovou. Então é interessante dar uma pesquisada, ficar ligado nessas listas, que muitas vezes você vê lá que a marca que você está comprando não é indicada, né? Então, aí Total.
A gente falou disso um pouco no episódio de creatina, né? Que tinha justo saído, né, uma pesquisa que eles verificaram a questão da qualidade das creatinas no mercado. E a gente tem também, recentemente, a mesma empresa, né, a mesma associação, fez do Whey Protein. Então, a gente também encontra, legal. colocar aí na internet, depois qualquer coisa eu posso passar o Isso, link. me passa o link que eu ponho na descrição do episódio. Acho que é a melhor coisa. Ótimo. E assim, a gente tem que pegar hoje marcas de boa procedência, sabe? Eu sempre gosto de valorizar marcas nacionais que já estão no mercado há muito tempo, que não estão envolvidas em nenhum escândalo. Então, porque a gente também tem que pensar, quando o assunto é suplementação, é na saúde, porque existem muitos suplementos contaminados, especialmente esses suplementos que têm um apelo para o ganho de massa muscular. Porque, óbvio, se o meu produto tiver um efeito maior do que o do meu concorrente, eu vou ter mais consumidores. E, às vezes, as pessoas colocam, inclusive, hormônios anabolizantes, acontece isso com a creatina, com algumas marcas, né, de whey protein, especialmente marcas internacionais. Então, é importante, antes de fazer uso, né, para quem quiser fazer uso, lembrando que não há necessidade, porque pela dieta a gente consegue. Mas, por uma questão de praticidade ou para complementar, porque o suplemento ele tem esse intuito, complementação da dieta. Então, se é para complementar, então eu vou escolher um bom suplemento aí de uma marca que seja confiável, e aí, óbvio, checar lá a listinha dessa pesquisa pode ser interessante. Que legal, maravilha. Mais uma dúvida que eu E tenho, Marina, não sei se era isso que o Murilo ia falar, perdão, imagina. sobre o isolado, concentrado, são muitos termos, eu mesmo confesso que várias vezes eu fico confuso na hora de comprar um produto. Além de falar desses tipos, assim, eu queria, não sei se é possível, que você desse uma dica, assim, na hora que você vai comprar um produto e você vai lá ver a tabelinha nutricional, o que eu tenho que olhar ali, o que realmente importa? Porque tem um monte de coisa lá que, vitamina não sei o quê, aí você fica meio perdido, é tanta informação, às vezes parece que eles fazem de propósito. Colocam uma coisa tão grande que você não consegue interpretar. Então, assim, o que eu tenho que olhar naquela tabelinha? O que é relevante ali? Boa. Então, olha, vou começar pelo começo, tá? Vou tirar aí uma dúvida que as pessoas têm. Vou falar do whey protein específico, porque o whey ele tem algumas derivações diferentes dos outros suplementos. Então, a gente tem hoje no mercado o whey protein concentrado, o whey protein isolado e o hidrolisado, tá? Então, são três tipos de whey protein que a gente encontra no mercado. Quando eu olho para síntese proteica, qual tipo de whey estimula mais o meu ganho de massa muscular? Desde que tenha a quantidade de proteína que promete. Todo e qualquer whey protein, tá? O isolado, concentrado ou hidrolisado, tem o mesmo estímulo de síntese proteica, tá? Não faz diferença. Então, eu já começo a tirar esse mito e não preciso gastar rios de dinheiros no mais caro, que é aquele que promete mais, tá? Então, acho que esse é o primeiro mito que a gente já pode tirar. Bom, agora a gente vai refinar a nossa interpretação. Beleza, o que é o whey concentrado? O whey concentrado, na verdade, é quando a gente pega a proteína do soro do leite, ele passa aí por um processo de separação, e eu tenho na composição numa quantidade de até 80% do meu produto é o whey protein. Ou seja, o concentrado, ele permite que eu tenha até 80%. Ou seja, eu posso ter o whey concentrado que tem 50% do meu produto de proteína. Mas ele vai ter outras coisas. Ele vai ter carboidrato, ele vai ter gordura, ele vai ter muitos outros produtos ali, tá? Então, o concentrado, ele tem aí um processo que, além do whey protein, eu tenho outros nutrientes. Por isso que, se a gente for pensar em valores, o concentrado, ele é muito mais barato do que o isolado, por exemplo. Porque o isolado não. Eu pego esse whey concentrado e eu isolo a proteína. E aí, no meu produto, eu tenho 90% ou até mais de proteína. Então, qual é a diferença até aqui do concentrado para o isolado? É o teor de proteína no meu produto. O concentrado, ele tem uma quantidade muitas vezes até inferior a 80%,
de proteína. Já o isolado, como o nome mesmo já diz, eu isolo a proteína e eu preciso ter pelo menos 90% para mais de proteína, tá? Então, basicamente, a diferença do concentrado para o isolado é a quantidade de proteína que eu tenho no meu produto. Já o hidrolisado, aí muda um pouco a forma como esse produto ele se apresenta. O hidrolisado, ele pega esses aminoácidos, tá, uma proteína intacta, e ele quebra em frações menores. Então, qual que é a vantagem do hidrolisado frente ao isolado? É a forma de absorção. Você absorve mais rápido, você absorve mais fácil, porque já é uma proteína que está fragmentada. Marina, é interessante, de novo, pensando em termos de síntese proteica, não faz diferença. Tá. Então, quando é interessante eu consumir o hidrolisado? Para quem tem problema de absorção intestinal. Então, vamos pegar um indivíduo, às vezes, de novo, um idoso, ou indivíduos que têm alguma síndrome, sabe, intestinal, que já tem aí perdas absortivas. O hidrolisado pode ser muito interessante. Por exemplo, um indivíduo que fez cirurgia bariátrica, sabe? Às vezes também tem dificuldade de absorver. Então, pode ser mais interessante, porque ele não vai ter aí. Acho que pelo contrário, ele vai ter uma facilidade mais aumentada para a sua absorção. E além disso, tem a questão da lactose, porque para quem tem às vezes intolerância à lactose, o whey isolado você pode encontrar a lactose. Já no hidrolisado, muitas vezes não. Então, para quem, de novo, tem problema com intolerância ou digestibilidade, o hidrolisado passa a ser interessante. Então, eu acho que assim, quando a gente olha para um rótulo, né, a gente primeiro tem que se atentar ao teor de proteína por porção. Quanto de proteína tem naquela porção que está recomendada, tá? Então, quanto maior o teor de proteína, mais interessante. Caso contrário, a gente vai ter um whey, por exemplo, que tem gordura, carboidrato, e às vezes eu não quero aquilo, né? Não estou comprando aquilo para aquela finalidade. Então, o teor de proteína é a primeira coisa que a gente tem que ver. E depois a segunda coisa é verificar, assim, questionar o que eu preciso. Será que eu preciso de um hidrolisado, que é muito mais caro do que o isolado? Se eu não tiver problemas absortivos, não tenho intolerância à lactose, eu fico com um isolado que o preço é muito mais acessível e eu tenho aí os benefícios de ter, em teoria, 90% do meu produto ser proteína, tá? Diferente do concentrado. Então, acho que essa é a grande diferença que a gente tem que ver. O resto, assim, vitamina, tudo aquilo que eles agregam, minerais, primeiro é para dar palatabilidade, para quebrar um pouco, sabe, aquele sabor que às vezes pode ser um sabor meio ruim, do whey sozinho. E também depois uma questão um pouco de marketing, sabe? Aqui tem mais isso, aquilo, mas de verdade não faz diferença. Eu tive uma Marina. experiência. Vai lá, Murilo, pode falar. Não, eu ia falar só sobre a questão da lactose, né? A diferença para uma pessoa que é intolerante à lactose seria só pro hidrolisado, ou haveria uma diferença do concentrado pro isolado? Algumas marcas hoje já estão fazendo isolado sem lactose, tá? Então, também hoje no mercado você encontra, mas antigamente a gente só tinha o hidrolisado, sabe? Sem lactose. Então, acho que hoje é isso. Puxa, eu tenho intolerância, então deixa eu me atentar para ver se esse produto ele tem ou não tem. Perfeito, obrigado. Eu acho que o que ilustra, eu tive uma experiência infeliz recente que eu fui comprar o whey protein e comprei errado. Na hora de comprar na pressa, eu achei que era o que eu usava e acabei comprando. E aí eu comprei um que era, eu não sei qual que era a especificação. Eu sei que eu fui olhar a tabela nutricional e era assim, a porção do whey tinha quase 300 calorias e tinha 15 gramas de proteína. Eu, sinceramente, eu fico até triste de falar, mas eu joguei fora, porque eu para chegar na dose de proteína que eu queria, que é em torno de 20 a 30 gramas, eu ia ter que tomar quase 600 calorias que eu não queria, né? Então, assim, acho que isso é essa proporção, né? Claro que se a pessoa, às vezes, não tá preocupada com ganho de... A pessoa tá magra, até quer esse carboidrato, legal, tudo bem, não tem problema. Né? Mas, assim, acho que isso é uma coisa que acho que a maioria das pessoas tem que ver, né? A proporção de proteína para o valor total de
de calorias. Acho que a maioria das pessoas está querendo perder ou manter peso, né? Então, acho que é algo relevante. Perfeito. Você deu um exemplo muito, 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 muito bom. Porque às vezes a gente vai, vou comprar um whey. Só porque é whey, né? Então tudo é bom. Mas não, a gente precisa tentar mesmo essa questão de dose, né? Quantidade de proteína por dose. E aí é isso. Quanto maior ou mais próximo for a quantidade de proteína da dose, menos nutrientes adicionados você vai ter. E aí eu penso nos macronutrientes, que é o carboidrato e a gordura. Então, provavelmente você deve ter comprado um whey concentrado, porque tinha aí realmente muito mais coisa do que somente proteína. Maravilha. Bom. E Marina, vamos lá. A gente falou bastante aí sobre o que é a proteína, a importância dela para os atletas, né, para pessoas de modo geral, mas para os atletas mais ainda. Tem alguma forma da gente identificar que uma pessoa talvez esteja ingerindo uma quantidade abaixo do que ela deveria de proteína, algum sintoma, seja fraqueza, seja indisposição, seja dificuldade em recuperação? Como que a gente pode identificar isso, né? Até o André citou o exemplo dele, né, que ele foi quantificar quanta proteína ele estava ingerindo com uma dieta sem carne de segunda a sexta e percebeu que era uma dieta com baixa quantidade de proteína. Talvez ele até possa depois falar se ele percebeu alguma diferença a partir do momento que ele mudou, adequou isso, mas vamos lá, a gente tem alguma forma de identificar isso? Olha, são formas mais clínicas, né, de a gente poder avaliar, né? Então, acho que vai muito da percepção do indivíduo, que é super importante, mas o que eu colocaria como ponto-chave é a questão da massa muscular. Então, se o indivíduo, de repente, ele está tendo perda de massa muscular, ou ele não está ganhando massa muscular frente ao estímulo que ele está tendo, então, por exemplo, o cara está fazendo musculação, ele está fazendo um treino de força, e mesmo assim ele não está tendo ganhos, isso é um excelente indício de que ele está comendo menos do que ele deveria. Então, essa questão da massa muscular, acho que é super importante, de a gente até ter a percepção no nosso corpo mesmo, né, que não é uma coisa tão difícil assim. E eu acho que uma outra coisa também, às vezes fica até um pouco mais difícil, mas também pode nos ajudar, é a questão da recuperação muscular, né? Esse tempo de recuperação entre uma sessão e outra. Então, algo também vinculado ao músculo, né? De acordo com o preparo dele por uma próxima sessão. E aí é óbvio que eu não falo só de proteína, quando eu falo de recuperação, eu falo muito de energia, de carboidrato, porque, de novo, as proteínas, elas têm um papel mais estrutural ali, de reparo, mas menos de energia, né? Então, eu acho que o melhor indício que eu penso é a massa muscular mesmo, assim, sabe? Perda de força, perda de massa muscular mesmo, tônus, tudo isso para o indivíduo começar a observar. E se ele tiver num processo de perda de peso, é um ponto ainda maior de atenção que ele precisa ter. Há uma preocupação mesmo, assim, sabe? Para não perder massa muscular. Ou aquele que não fazia nada e que começa. Mais um indivíduo que, como ele vai precisar aumentar o aporte de proteína, então, se ele comeu o que ele sempre comia, né, que às vezes pode não ser o suficiente, ele pode começar a ter perda no momento super importante, né? Talvez uma ferramenta interessante, não sei se a Marina concorda, seja uma bioimpedância. Uma bioimpedância bem feita, tá, gente? Que tem bioimpedâncias que são bem ruins e tem outras que são muito boas. Basicamente, tentando resumir ao extremo aqui, é uma análise, é um aparelho que faz uma análise da sua composição corporal. Então, por exemplo, você começou a fazer um treino de musculação e você não está ganhando massa muscular, apesar de estar fazendo da forma correta, opa, isso é um sinal de alarme, né? Ou, eventualmente, você está num processo de perda de peso e você está tendo uma perda do seu peso corporal total. Você está perdendo gordura, mas está perdendo muita massa magra, além do que é esperado, lembrando que é, de certa forma, esperado que você perca um pouco de massa magra durante o processo de emagrecimento, talvez seja um outro sinal. Falando da minha experiência pessoal, acho que são duas coisas que eu não tinha essa percepção porque eu já estava há tanto tempo fazendo atividade e eu não tinha parâmetro de comparação. E o que eu percebia na parte de treino de força é que eu tinha me colocado, olha, eu cheguei num platô, não consigo mais subir,
Obviamente, né? Tenho 70 quilos, não sou uma pessoa que tem uma predileção, uma facilidade para ganhar massa muscular. Eu parei ali num determinado quilo no supino, fazia o mesmo peso do leg press, não conseguia evoluir, mas eu falei, é platô, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a suplementar, eu percebi que não tinha platô coisa nenhuma. Na verdade, não tava conseguindo progredir muito por erro nutricional. Uhum. E a segunda coisa, e aí consegui aumentar cargas que hoje, com 36 anos, eu com 26 não levantava. Não que eu seja muita coisa, tá, gente? Mas pra mim foi um Uma incremento. evolução, pô. Foi um O André incremento. levantou a tora de madeira de 190 Exato, quilos. exato. Foi um incremento significativo. E a outra coisa, que acho que isso é até mais gritante, na verdade, que eu fazia o treino de força e no dia seguinte ia correr e eu ficava aquela dor muscular que, assim, cara, não tá normal. Isso pode ser subjetivo, tá, gente? Eu nunca vou ter como provar, né? Mas, assim, eu demorava, assim, 3 dias. Eu tinha feito a musculação na segunda, eu tava fazendo o treino de quinta e ainda tava com a dor muscular. Não sei o que eu tava fazendo de errado. Acho que eu aponto, em parte, isso, a parte nutricional. Hoje, essa semana mesmo, segunda-feira eu fiz musculação, ontem eu fiz um treino intervalado, que eu tava até com medo de fazer o intervalado com a musculação, e eu não senti nada, sendo que eu tinha até subido carga no treino da musculação. Então eu acho que tem aí são essas pequenas coisas, então tem que se conhecer, né? Não é tão simples. Você tem que estar percebendo. Ou então, outra coisa que pode estar acontecendo é lesão muscular, né? A pessoa começa a ter lesão atrás de lesão, não consegue melhorar, e tem... que pode ser erro de treinamento, pode ser erro de carga, mas pode também, dentro dessas opções para justificar lesões recorrentes, um erro nutricional pode ser uma das explicações, né? Então, acho que é muito por aí, né? Não tem uma fórmula mágica. Sem dúvida. Uhum. Acho que você colocou todos os pontos principais mesmo, André. Se der para avaliar composição, acho ótimo que avalie. A bioimpedância é uma delas, a gente tem antropometria, que também, né, aquele com adipômetro, a gente também consegue avaliar. Para quem faz de frequência a densitometria óssea, que também avalia a composição. Então, a gente tem algumas ferramentas mais fácil acesso, outras menos acessos, mas que avalia, né, no final, a composição. E acho que ter essa percepção, ela é super importante mesmo, assim, essa análise, né? Essa auto-percepção é super importante. Legal. Antes da gente partir para uma simulação que a gente vai fazer aqui, um exemplo para o encerramento, eu queria convidar todos os nossos ouvintes que estão nos seguindo até aqui, então acho que já está quase 1 hora de episódio, a curtir esse vídeo se você estiver vendo no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembre-se de nos acompanhar também lá no Instagram, onde a gente tem conteúdos que vão além do podcast. Então, pelo menos 2 vídeos semanais com conteúdos rápidos, diferentes dos conteúdos aqui que são longos. Então, nos sigam lá. Em breve teremos o primeiro ouvinte que, pelo Instagram, conheceu a gente, começou a conversar e no final ele vai ser convidado. Então, assim, a gente quer cada vez mais criar uma comunidade. Se você escuta pelo Spotify, que eu sei que é a maioria das pessoas, não se esqueça de seguir o podcast por lá. Nos ajuda muito a ganhar as métricas e mostrar que a gente está crescendo dentro da plataforma. Além, é claro, de você ficar sempre por dentro dos novos episódios que saem todas as segundas-feiras às 6 da manhã. Por fim, para aqueles que realmente gostam do que a gente faz, a gente tem o nosso Apoia-se, cujo link está na bio do Instagram. Se não for fazer falta para vocês, para a gente faz toda a diferença do mundo, deixa lá o quanto você puder. A gente vai ter uma eterna gratidão. E Marina, como que as pessoas podem te encontrar também? Fala aí pra gente. Bom, eu tô no Instagram, então Marina_Yazigi, então vocês podem me encontrar lá. E eu também tô com um canal de YouTube, tá meio devagar, mas que ele chama Fine, então depois a gente pode colocar aí direitinho todas as especificações. Então, muito bom. Basicamente por aí. Bom, vamos botar Maravilha. na descrição o Instagram e o canal da Marina para quem quiser acompanhar. Obrigada. Vamos lá, vamos fazer uma simulação, então, assim, claro, não querendo fazer uma consulta online gratuita, mas só para a gente sair um pouco do plano das ideias e partir aqui para uma parte mais prática, vamos para um corredor hipotético aqui, para a gente fazer, assim, entender mais ou menos o que seria uma prescrição de
de suplementação ou uma prescrição nutricional, obviamente falando especificamente da proteína. Então, uma pessoa que, vou usar mais ou menos o meu exemplo, pode ser, Murilo? Acho que é mais... Claro. Então, um corredor de 70 quilos, que corre 4 vezes por semana, faz musculação 2 a 3 vezes por semana. Então, treina aí 6 vezes por semana, pelo menos 1 hora por dia, né? Não é mais recreacional. Acho que não é mais recreacional, né? Acho que já tá ali no moderado e tal. Tem gente que treina mais ainda, né? Tem gente que treina todo dia, enfim. Isso depende um pouco também da fase que você tá. Eu não tô perto de nenhuma grande prova, então eu tô treinando um pouco menos no momento, mas dá aí algo como 6 horas de atividade de moderada, pelo menos moderada intensidade por semana. Acho que até vale a pena você falar um pouquinho sobre essa diferença entre o treinamento aeróbico e o treinamento anaeróbico, se isso muda a sua prescrição de proteína. Tá. Então, quanto de proteína que essa pessoa teria que ingerir? E assim, vamos citar assim, um dia de alimentação dessa pessoa para exemplificar o que seria mais ou menos essa quantidade de proteína para a pessoa conseguir enxergar isso. Bom, então, vamos lá. Eu só fiz aqui umas continhas rápidas, porque é isso, nutricionista vive fazendo conta também. Então, vamos pensar, acho que tenho 3 coisas que eu acho que é importante a gente comentar aqui. Primeiro, quanto de proteína por dia esse indivíduo ele precisa. Depois, a forma que ele pode fracionar esse consumo ao longo do dia, lembrando que ele não vai comer tudo de uma vez. E depois, quais alimentos que ele pode usar, né, para atingir esse montante. Então, o caso aqui do nosso paciente André, que tem um volume de treino interessante, ele corre e ele faz musculação também. E aí, acho que a primeira coisa é perguntar, qual é o objetivo? É manter massa muscular ou é ganhar massa muscular? Então, acho que essa é a primeira questão que a gente precisa levar em consideração. Acho que é manter, né? Acho que é manter. Manter. Então, beleza. Se você, André, quer manter, eu posso trabalhar com uma quantidade que fica próximo de 1,4 a 1,6 gramas por quilo de peso corporal por dia. Então, se você estiver consumindo aí 1,4, 1,6, está ótimo. E eu gosto de dar essa variação, porque nem todo dia a gente come igual, a mesma coisa, né? Os dias variam, final de semana, então, é outro dia que, né? Ou são dias que mudam muito o nosso padrão. Então, desde que você fique entre esse montante do dia, tá excelente. Então, vamos colocar isso em gramagem. Então, para você consumir um homem de 70 quilos, a gente vai multiplicar esse 1,4 e 1,6 pelo seu peso corporal, que seria próximo de 100 gramas a 115 gramas por dia, tá? Então, esse é o teu aporte total do dia. Mas a gente pode fazer aí uma divisão de um consumo de mais ou menos o quê? Umas 4, 5 vezes. Mas antes de eu já prescrever isso para você, eu te perguntaria, André, a sua rotina permite um consumo de 4 ou 5 vezes por dia? Eu Precisa ajustar, né? Eu tomo café da manhã, almoço, o lanche da tarde e janto. Então, perfeito. É assim Você que eu... consegue ter 4. 4 né? consigo. Então, ó, se o André consegue, porque tem uma coisa também, às vezes, de possibilidade. Se a pessoa, às vezes, não consegue, ó, Marina, eu não tenho tempo. A café da manhã, almoço e jantar. A gente vai trabalhar com as possibilidades do indivíduo também. Mas o André, ele consegue 4 vezes. Então, eu vou pegar aquele montante, tá? Posso colocar um desafio adicional, Marina? Pode. Eu sou uma pessoa que eu gosto de almoçar e de jantar. Então, assim, eu tomo café, mas, assim, sendo bem sincero, eu até brinco com a minha esposa que eu comer no café da manhã, eu não comer no café da manhã, pra mim vai dar 10 da manhã, eu vou estar morrendo de fome querendo comer arroz e feijão. Tá. Então, assim, eu não sei o que acontece, que eu não tenho fome de manhã, mas independentemente de tomar café ou não, eu tenho fome do almoço muito cedo. Não sei se... É engraçado isso. E a janta, a mesma coisa. Eu, por mim, jantaria às 5h30 da tarde. Minha esposa não deixa, a gente janta mais tarde. Então, assim, onde eu quero chegar? Eu não consigo ter grandes ingestas proteicas. Nem no café da manhã eu como, mas pouco, e nem fazer um lanchão da tarde. Eu gosto de comer
pratão, assim, pratão mesmo no almoço e pratão na janta. Então, assim, 2 pode ser pouco, Uhum. sabe? 3 dá para conversar, 4 seria o ideal, Uhum. sabe Não, eu assim? como Então, 4, mas só dizendo que assim, ó, tipo, sei lá, 80% do que eu como é almoço e janta. O resto é é a só mo- um. Por que é a exemplo, meu lanche maioria. da tarde é o meu whey. É, Pronto. que geralmente é a Uhum. maioria que acontece, Uhum. sabe? Então a gente consegue até diminuir um pouco no café da manhã e Uhum. aí distribuir um pouco mais de proteína nas demais refeições. E é uma coisa que a gente vai também incluindo aos poucos, né? Acho que Uhum. às vezes as pessoas que fazem 2 refeições, mas elas vão, de repente, ó, uma terceira eu consigo, às vezes até uma quarta, então. Mas 3 eu acho que é uma quantidade, se der para a gente pelo menos ficar, acho uma boa, Uhum. sabe? Então, um café da manhã, um almoço e, de repente, o jantar, ou a depender do dia da organização e Uhum. etc. Né? Perfeito. Então, eu vou trabalhar com 4 refeições, Uhum. porque é o, né, o que o meu paciente André, hoje ele já Uhum. faz, e que é o que a gente vê também que seria o mais ideal. Então, se eu tenho 100 gramas de proteína, e eu vou dividir em 4 refeições, eu tenho que ter um consumo de mais ou menos 25 gramas de proteína por refeição, tá? Uhum. Então, um copo de leite. Vamos pensar lá que o André, ele tem uma dieta mista, tá? Então, só para a gente poder também aqui facilitar algumas comparações. Claro. Você tem uma dieta mista e você toma leite, você come ovos, etc. Sim. Então, um copo de leite, então de 400 ml, você tem aí 15 gramas de proteína. E se você então tomar um copo de leite e comer aí 2 ovos, você já atingiu a quantidade de 25 gramas. Tá. Ou ovos com queijo, sabe? Então você Uhum. aumentar o número de ovos, você consegue atingir algo próximo de 20 gramas, sem fazer grandes esforços para quem tem fome, né? Uhum. Para quem Uhum. não tem fome, eu sei que às vezes pode ser difícil. Isso no café da manhã. O almoço e jantar, sem dúvida alguma, é muito mais fácil, porque a Uhum. gente já tem lá o arroz e feijão, né? Então, já o feijão já garante umas 7 gramas de proteína, e se você consumir um pedaço de bife, de frango, de peixe, que seja pequeno, você já bateu a quantidade necessária, O né? feijão, Então, quando você fala 7 gramas, é uma concha. é mais ou menos uma concha grande, uma concha grandona. Tá, Tá? tá. Então, por exemplo, um bife grande você já atingiu. Então, você pegar um menor e mais um feijão, você Legal. já atingiu suas Boa. 25 gramas. À tarde, eu acho que para muitas pessoas passa a ser o desafio, porque está fora de casa, então precisa levar alguma coisa, e aí a gente começa a pensar em alternativas. Então, dá para fazer um sanduíche? Dá para fazer um sanduíche, por exemplo, com frango ou com queijo, ou até mesmo um patê de atum. Putz, não dá porque eu estou fora. Então, dá para levar algum laticínio. Então, hoje a gente tem essas bebidas proteicas que elas podem ser bem interessantes. Os iogurtes, que já tem um aporte de proteína, que também que às vezes fica Uhum. fácil. A gente pode pensar em queijos que não precisam ficar tanto tempo... que não tem não vão estragar se ficar tanto tempo fora da geladeira. Então, a gente consegue pensar em alternativas, assim. Uhum. E, às vezes, os suplementos Pra entram. mim é aí que entra o whey protein. Então, se eu estou fora de casa, alimentos industrializados, né, não necessariamente ultraprocessados, mas industrializados, podem ser interessantes. Então, o suplemento, essas bebidas lácteas, esses preparados, Uhum. ou comprar alguma coisa pode ser fácil. Se eu estou em casa, posso fazer de repente uns ovos, posso fazer uma panqueca com ovo também para ficar diferente, aí recheio com queijo, posso fazer uma tapioca com frango, e aí a gente pode Uhum. pensar em diversos cenários, né, a depender da realidade do indivíduo, mas sempre ter essa preocupação de colocar uma proteína a mais. E jantar fica muito parecido com o almoço, né? Uhum. Tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu não como comida, eu não janto. Não tem problema, vamos valorizar essa proteína. Você pode comer um atum, pode fazer um sanduíche, pode fazer uma saladona, você Uhum. pode, de repente, comer, sei lá, alguns frios fatiados, e aí os frios ideais são o pastrame, o rosbife, pegar um frango e também, de novo, vou fazer um sanduíche, vou fazer uma salada. Então, Uhum. os próprios ovos, né, passam a ser super práticos. Eu acho o Sim. ovo um coringão.
Você faz um omelete, você faz ovo na salada, uma Ovo é preparação de maravilhoso. ovo. Então, passa a Ovo ser um... cozido na salada é ótimo, por exemplo. Pode ser na Facilita muito. salada, no pão. Então, a depender da realidade, se for um sanduíche, né, um lanche, se for uma saladona ou se for refeição, em qualquer uma dessas possibilidades, se você tiver um pouco de criatividade, você consegue facilmente, sabe, colocar essa proteína Perfeito. de alguma forma nessa refeição. E às vezes, ó, André, no teu caso, pô, eu não gosto muito de café da manhã, à tarde fica meio complicado, então almoço, jantar para mim é fácil. Às vezes, se você janta cedo, você pode até fazer um lanche da noite, sabe? Estando em casa. Então não tem problema também a gente, e até interessante que às vezes a gente coloca até uma última refeição, né, um último consumo de proteína antes de dormir. Até uma estratégia que a gente chama de pre-sleep, então uma estratégia antes de dormir, que é o momento onde o indivíduo, antes de passar o maior período de jejum, ele passa a consumir uma porção de proteína. Então, super interessante também. Então, acho que é a gente entender quais são os alimentos fontes de proteína, também entender que alimentos de origem animal vão ter um aporte maior de proteína por um volume, né, menor de alimento, e saber brincar um pouco com essas variedades, que eu acho que variedade é super importante, porque a gente vai ter aí uma combinação de aminoácidos diferentes, sem falar, né, em vitaminas e minerais que vêm junto com esses alimentos de proteína. Muito bom. Assim, Marina, ouvindo você falar, fica claro para mim, assim, o quanto eu errei nisso no passado, assim, porque acho que a virada de chave foi quando eu entendi que eu tinha que ter essa, entre aspas, né, preocupação de em cada refeição eu encaixar ali uma proteína. Hoje mesmo, por coincidência de manhã, eu tava, normalmente, de manhã eu como queijo branco, né? E tava sem. Eu tinha iogurte, eu peguei, cortei uma banana, botei iogurte e joguei um scoop de whey protein. Misturei tudo, pronto. Já, porque é uma coisa que hoje girou a chave na minha cabeça. Não, beleza. No passado, o que eu ia fazer? Eu ia comer só a banana. Entendeu? Eu não ia ter a preocupação do iogurte, eu não ia ter a preocupação do whey. Então, assim, acho que tem 2 pontos aí. É você, como você já falou, é você saber, por incrível que pareça, né? Às vezes, obviamente, eu como médico, o Murilo como educador físico, você como nutricionista, pra gente às vezes é um pouco óbvio, né? O que é proteína, o que é carboidrato, mas não é incomum, às vezes, a gente conversando num consultório com o paciente e o paciente não sabe, né? Então, assim, acho que as pessoas se tentarem buscar esse tipo de informação, se possível, às vezes até buscar um profissional para entender, porque se você não sabe o que cada coisa tem, você não vai conseguir resolver. E uma dica adicional que eu daria, assim, é as pessoas investirem um pouquinho na sua capacidade gastronômica, na sua capacidade culinária, porque a pessoa que tem uma versatilidade na cozinha, eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, a sociedade moderna está perdendo. As pessoas cozinham cada vez menos. Eu me considero um privilegiado de poder comer a comida que ou eu ou minha esposa fazemos todos os dias. Então, eu como em casa todos os dias. Então, isso é um grande privilégio, mas também é uma conquista. E eu acho que você saber fazer a sua comida, você cria uma relação diferente. Então, talvez eu daria aí um destaque também para esse ponto adicional, porque, como você mesmo falou, ovo, né? Nossa, o ovo... Você estava falando aqui, me deu até vontade. Tem tanta coisa que dá para fazer com um ovo, uma coisa tão simples, né? Relativamente barato. Então, assim, a pessoa se empoderar, conhecer a comida, saber utilizar, entender o que são os macronutrientes, isso pode fazer toda a diferença. Não, eu acho assim, quando você sabe o que fazer, né, com o que tem na tua geladeira, na tua despensa, você tem uma liberdade absurda. Sim. Porque você não depende de ficar pedindo, né, de delivery, é tudo hoje, né, celular, computador, a gente pede tudo, etc. Pô, mas se você sabe minimamente o que você tem que fazer, você tem uma liberdade absurda em qualquer lugar. Com E certeza. depois, eu acho que tem outra coisa que é super importante. A gente precisa parar de complicar as coisas. Não dá para querer reinventar a roda, sabe? As pessoas acham que comer bem é comer difícil, comer coisa elaborada. Não, comer bem é comer o básico, sabe? Isso é comer bem, é o famoso arroz e feijão. E aí, quando você começa a querer inventar muito, a gente se perde. É o que eu vejo as pessoas hoje. Putz, eu não sei o que comer. Eu tenho muita informação, eu vejo cada um fazendo uma coisa e eu não sei o que fazer, sabe? Então,
Se a gente simplificar o processo, sabe, a gente consegue colocar isso em prática, tornar isso parte de uma rotina e simples, sem ser um peso, né? Sem achar que é o bicho de 7 cabeças. Não é. Então, eu acho que é um pouco por aí, desmistificar, sabe, essas coisas de ser tudo mirabolante. Então, não é. E não existe um jeito só certo de comer, né? Existem várias formas, a gente entendendo quais são os macronutrientes, o que é importante na nossa alimentação, quais são as principais fontes de cada um desses macronutrientes, a gente consegue compor a nossa alimentação de N formas, né? A gente falou ali da importância de variar, né, os tipos de alimentos para a oferta de aminoácidos, por exemplo, mas não só isso, também para a pessoa não ficar entediada, né? Ou sem vontade mais de comer aquilo que ela está acostumada. Às vezes a pessoa repete aquele prato todos os dias. Não, você tem N possibilidades, né? Isso faz com que a sua dieta, digamos assim, seja muito mais duradoura, né? Você consiga, na verdade, não é só uma dieta, é uma reeducação alimentar. Você, como você falou, né, Marina? Você entender o que você precisa fazer, entender como se alimentar, você, como o André também falou, você sabendo preparar os seus alimentos, você consegue levar isso para o resto da sua vida, né? Esse é o mais importante. É isso, acho que essa educação, ela é para muitos setores da área da saúde, né? Com certeza. Então, a educação de que o indivíduo ele precisa ser fisicamente ativo, a educação que ele precisa se manter bem nutrido, que ele, por vezes, precisa procurar, sabe, o médico e se tratar e etc. Então, eu acho que a gente tenta sempre, quando tem um cliente, um paciente à nossa frente, é educar, né? Eu acho que eu tenho um novo paciente, novo ou velho, né? Eu tento realmente assim ensiná-lo, dar algumas ferramentas para que ele consiga fazer aquilo, independente de estar do meu lado o tempo todo, né? É que nem paciente, você quer dar alta para ele, né? A nutricionista também quer dar alta pro paciente. Então, se ele aprender a fazer isso sozinho, maravilha, né? Então, acho que isso é muito importante. Isso é uma... Eu tô na fase de botar meu filho na escola e uma das coisas que eu acho que eu não entendo como não faz parte da grade curricular obrigatória é a aula de culinária, assim, porque eu acho isso tão importante, assim, para uma criança, na verdade para um ser humano, né, que a maioria das pessoas hoje, eu falo por mim mesmo, assim, eu fui começar a me preocupar com isso quando eu fui morar sozinho. Então aí você pega assim, meu Deus, não sei fazer arroz. Então eu não sabia fazer arroz, entendeu? E não sabia fazer feijão. Eu fui fazer isso depois de velho, né? E isso a gente poderia ter na escola, né? Seria uma coisa incrível, né? Ia ser muito mais natural, né? Exato. E é maravilhoso, né? Claro que tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, obviamente. Mas assim, você ter esse poder, né? E tudo fica mais simples. Saber o básico, né? Saber o básico, eu acho que é importantíssimo. Como diria Steve Jobs, a simplicidade é a maior das sofisticações. Eu concordo plenamente. Então, assim, eu acho que é muito por aí. Gente, considerações finais, Murilo, considerações finais. Marina, acho que a gente cobriu aí bastante coisa. Tenho certeza que para aqueles corredores, às vezes, um pouco desleixados com a parte nutricional, como eu fui num passado recente, vão ter aí uma aula, um caminho a seguir. Então eu estou muito satisfeito com o episódio, já deixo o agradecimento aos dois. Eu gostei muito do episódio também. Eu acho que a questão nutricional, hoje a gente falou especificamente de proteína, mas a gente já falou sobre creatina, a gente já falou sobre hidratação e muitos outros temas do âmbito nutricional virão à tona aí. Eu acho que a nutrição vai num pacote ali de coisas básicas que precisam ser alinhadas na vida de qualquer pessoa e de um corredor, né, de um praticante de alguma modalidade esportiva, mais ainda, né? Assim como, por exemplo, a importância da recuperação e do sono. São coisas básicas que muitas vezes são negligenciadas. Quando você vai ver a pessoa está buscando outras soluções mirabolantes para os seus problemas. Nossa, não estou mais rendendo nos meus treinos, não estou me recuperando bem, não estou alcançando meus objetivos. Aí a pessoa vai começar a pesquisar um suplemento maluco, vai começar a pensar ali na bota de compressão pós-treino para se recuperar, que ok, é interessante, mas espera, a gente tem alguns pontos mais importantes, mais significativos a serem resolvidos, a serem alinhados antes, né? E aí eu coloco a nutrição, o descanso nesse pacote dessas coisas, né? Então, eu acho que o episódio ficou muito legal, espero que a gente tenha ajudado aí nossos ouvintes, acho que vale a reflexão aí para todos sobre essa ingestão correta de proteínas, para quem puder
contratar, né, um serviço de um profissional da área da nutrição. Marina está aí, muitas outras pessoas também muito boas estão ali no mercado, né, dispostas a te ajudar. Eu acho que vale bastante a pena uma consultoria nesse aspecto para que você consiga adequar bem ali a sua rotina e ter certeza que você está ingerindo a quantidade certa de proteínas. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é a hora que a gente parar de ficar tornando isso uma dificuldade, acho que a gente consegue colocar isso naturalmente ao longo do nosso dia, mas precisa estar atento, tá? Então, acho que para tudo na vida a gente precisa ter esse monitoramento, né? E aí a proteína, acho que é algo que vale, né? A gente ter esta atenção, não é uma preocupação, mas é uma atenção e verificar como que está a alimentação, né? Lá desde o começo do dia até o final, e entender que não tem, né, uma regra e que é possível a gente adaptar a realidade de cada um com as necessidades específicas também de cada um. Então, acho que espero que as minhas contribuições tenham ajudado um pouquinho, dado uma pincelada aí de um assunto que é super importante, né? Pensando especialmente na questão de massa muscular, que hoje a gente já tem toda essa certeza de que a gente precisa manter e cuidar da nossa massa muscular. Então, as proteínas estão aí para ajudar, né? Para ser uma aliada nesse processo. Então, acho que a gente precisa, comer com atenção, cada vez mais em vários cenários. Perfeito. E fazendo um gancho, né, André? Desculpa, André, com o episódio anterior, né, sobre corrida e envelhecimento, nós falamos um pouquinho sobre isso, falamos aí sobre a poupança de músculos, né, que a gente deve se atentar e informar ao longo da nossa vida, e de nada adianta, né, a gente ter ali hábitos com exercício físico, treinar e etc, se a gente não tem uma correta ingestão de proteínas, provavelmente a gente não vai construir essa poupança muscular ao longo da nossa vida. Então vale a pena alinhar essas duas informações, né, e a gente se atentar a todos esses pontos e construir essa nossa poupança, que com certeza vai fazer bastante diferença para um envelhecimento saudável, né, com bastante qualidade de vida, que foi um termo que a gente utilizou, que é muito importante. Maravilha. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Murilo. Então, valeu. Corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, gente. Até.